Olha, hoje a gente está bem tranquilo, né? O primeiro com o microfone estava com uma afta atrapalhando a falar, o segundo está com a garganta inflamada. Então, assim, vai ser uma disputa. Mas glória a Deus. Graça e paz. É sempre um privilégio, é sempre uma honra muito grande expor da palavra de Deus e eu não vou dizer o texto, porque nós vamos navegar assim pelas Escrituras por vários textos hoje. Não ficaremos em um só. Mas esta mensagem, ela veio de uma forma especial. Na semana passada, pastor, se eu estiver errado, me corrija, mas o pastor vai lembrar do momento. Mas na semana passada, ou na anterior, semana passada, a hora que eu estava para sair da igreja, alguém me fez um comentário, uma frase sobre sermão. E foi, não sei se uma brincadeira, não sei se falando sério, mas aquele comentário ecoou no meu coração, cresceu no meu coração, tomou forma e resultou no sermão de hoje, que geralmente eu pregaria numa cruzada evangelística, num culto na rua, num culto de praça, geralmente levaria para um evento aberto, mas por algum motivo, no meu coração, o Senhor falava de maneira muito forte sobre compartilhar, de nada além do que o Evangelho. Uma brincadeira que a maioria vai perceber, o Evangelho puro e simples, porque ele é simples. Pronto. E eu tenho a certeza de que, se Deus falou ao meu coração, com tanto tempo, conhecendo o Evangelho, vamos colocar aí, 2012, 13, 14, quase 10 anos no ministério, eu tenho a certeza que Deus vai falar com os irmãos e com cada um de nós através desses textos que talvez, todos nós aqui já conheçamos. Porque essa palavra, ela se renova, e ela tende a se renovar e gerar transformação em nossos corações. E, infelizmente, eu preciso iniciar dando uma triste notícia. A mais triste notícia que existe na Terra. Os irmãos têm assistido o jornal? Eu pergunto porque na minha casa nós não temos TV, nós temos o aparelho que serve para rodarmos aquilo que a gente deseja. A gente não tem nem antena, então a gente não tem os canais. Mas pelo que eu vejo na internet, pelo que chegam nas redes, pelo que eu vejo, principalmente na área em que eu trabalho, o mundo está indo de mal a pior. E as notícias, elas estão cada vez mais tristes, cada vez mais pesadas, cada vez mais violência. Está chegando em época de eleição de conselho tutelar, e essa época e o maio são épocas em que a gente vai dar mais espaço para falar da violência cometida contra a criança, e aí vem aquelas reportagens que nos causam desespero, medo, náusea, ira e tudo junto, mas infelizmente a notícia que eu tenho para dar, ela é muito pior do que tudo isso que nós temos visto junto. E para vermos essa notícia, nós vamos para Romanos capítulo 3, dos versículos 10 ao 12. Romanos 3, de 10 a 12. Depois leremos o versículo 23. Então, nós vamos do 10 ao 12 e depois nós vamos pular para o 23.
A palavra diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Acredito que carecem da glória de Deus na versão que estamos usando ali. Eu estou com a NVI aberta aqui. Irmãos, nascido deste mundo, caído no pecado, de Adão para frente, então não tem muita gente para trás, eu tenho certeza, porque do primeiro homem para frente não há um justo sequer. Não há quem entenda ou quem naturalmente busque a Deus. Todos se desviaram, se extraviaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Que tem tudo a ver com o que o salmista fala. Ali no Salmo 51, que em pecado me gerou a minha mãe. Todos fomos gerados pecadores. E a gente tende, de maneira humanista, a tentar olhar para o homem como se ele tivesse em si a capacidade de ser bom, o que não é verdade. Como se o homem tivesse em si a resposta para alguma coisa, quando não é verdade. Todos pecaram e separados, distantes estão da glória de Deus. De Adão para frente, entre Deus e o homem, entre Deus e qualquer homem existe um abismo. Essa verdade, quando eu olho para ela, ela me serve para duas coisas. Uma, é para você que ainda não sabia disso, você é um pecador, que carece da glória de Deus. Você está separado de Deus, morto em seus pecados e delitos, e por mais que você ache que você é uma boa pessoa, você não é. Eu não sou. O meu coração é cheio de pecado e tendencioso ao mal. E não se voltará a Deus, e não amará a Deus, a menos que Ele me ame primeiro, e eu seja transformado. A gente vai chegar nesse ponto, mas você não é naturalmente bom, por mais que você tente, porque assim como todo e qualquer ser humano em pecado foi concebido e separado está da glória de Deus, ponto. Mas isso serve também para eu, como parte da igreja, entender que eu vim do mesmo pecado que qualquer outro. E muitas vezes, para aquele nascido na igreja, é difícil de ter esse entendimento. Porque eu sempre fui à igreja, sempre ouvi das palavras do Senhor, eu cresci numa igreja de doutrina séria, ouvindo da sã doutrina. Eu sempre fui o que sou hoje. E talvez nos faça sentirmos, assim como estes que ouvem essas palavras de Paulo, melhor do que outros. Que achavam que por serem judeus eles já estavam meio caminho mais perto dos céus, de Deus e da salvação do que os outros. Porque foram criados e cresceram dentro da lei do Senhor, mas pelo fato de terem sido criados dentro da lei do Senhor,
sem Cristo são tão pecadores quanto qualquer outro, e não há, portanto, distinção. Porque a salvação não está em crescer, ouvindo tão somente da sã doutrina. Ela não é suficiente. Assim como para eles era importante entender que a lei não bastava para salvar, senão para condenar e mostrar o seu pecado e a sua insuficiência para se chegar a Deus. Isso muda a forma como eu olho para mim mesmo e a forma como eu olho para o outro. Todos nascemos no mesmo cesto, no mesmo saco, na mesma bacia de pecadores inúteis. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem nenhum sequer. Todos estávamos ali. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos pecaram. E esse vai ser o único ponto em que eu talvez dê essa leve desviadinha falando diretamente conosco. Mas eu não posso deixar de lembrar que todos pecaram e deixar de dizer esta frase que talvez vocês já tenham ouvido de mim aqui uma ou duas vezes, e se conviverem comigo por muito tempo, vão ouvir mais algumas vezes. O que te separa daqueles que cometem essas atrocidades que você vê diariamente nos jornais não é porque você é melhor, nem porque você foi feito naturalmente mais santo, seja lá o que for, mas é porque a graça de Cristo te encontrou antes que o teu pecado te levasse até aquele ponto. Só isso. Você não está nas manchetes de jornais, não porque você é melhor do que aquele pecador, ou menos pecador, mas porque graciosamente encontrastes com Cristo antes que o pecado te dominasse e te levasse a tal ponto. Todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. E não tem notícia pior. E o versículo 23, ele vai ser continuado entrando no 24, dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Como assim? A gente não pode ficar só numa notícia ruim, nós temos que ir para a notícia boa. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus, mas existe uma esperança. João capítulo 3, a partir do versos 16, leremos até o 18, diz assim: e o 16 todos, ou a grande maioria, vai saber de coração, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto, aí aqui parece que a gente não passa desse versículo, né? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus, Ele olha para o homem pecador, que carece da sua glória, que está distante de si, que não tem como se unir a Ele, e o ama tão profundamente que manda o seu próprio Filho, e não vou dizer único, porque Ele é unigênito, Ele é o único de um tipo.
que é seu filho, mas é um consigo, e é 100% Deus e 100% homem, e manda o seu filho, entrega o seu filho para realizar uma grande obra, e para que todo aquele que nele crer não morra, não permaneça separado de Deus eternamente, mas tenha vida eterna. Porquanto ele enviou o seu filho não para, qual que é a palavra que está aí? Ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo por ele fosse salvo. Porque julgado o mundo já está, condenado o mundo já está, caminhando a passos firmes para a eternidade longe de Deus, para não usar uma palavra pesada como inferno, todos já estão. Mas ele manda o seu filho não para julgar este mundo, que julgado já está, condenado já está, mas para que o mundo seja nele salvo. Hoje, nesse calor maravilhoso, eu lembrei de uma frase de minha avó, que eu nem sei se eu deveria falar no púlpito. Se alguém se ofender, me perdoe, mas ela viraria para qualquer neto que passasse do lado dela hoje, se estivesse vivo, falaria, está quente. A gente falaria, está muito quente. Eu lá falaria, pensa no inferno como vai ser, então toma teu rumo, menino. Ou para qualquer pessoa na rua que passasse perto dela, no ônibus, está quente? No inferno vai ser pior. Caminhando para lá todos já estão, e Cristo não veio para julgar, porque julgado e condenado o mundo já está, e todos estão caminhando para este fim sem Deus, mas Deus, graciosa e soberanamente, envia o seu Filho ao mundo, para que este por ele fosse salvo, a esperança deste mundo, e amou tanto. E a prova do amor dele está ali em Romanos capítulo 5, no versículo 8 e 9, que vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, 8 e 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus, ele prova o amor dele para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por santos, ele não morreu por salvos, ele morreu por pecadores. Quem são os pecadores? Toda a humanidade. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele morreu por nós quando nós ainda estávamos dando nossas costas para ele. Aqui a gente vê uma grande prova do seu amor para conosco, mas Deus prova o seu próprio amor por este fato. Morreu para que nós fôssemos justificados pelo seu sangue e salvos da ira. A única coisa que me pode salvar não é ter crescido na igreja, não é ter crescido tão somente ouvindo a palavra. Não há como ter fé sem ouvir da palavra, não estou tirando a importância do fato da palavra, mas não apenas cognitivamente ouvir e conhecer a letra da palavra, mas é crer nesse Cristo que por nós morreu numa cruz para que fôssemos justificados e libertos da ira. É o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que foi dado graciosamente, não de graça. Pela graça, não de graça, por um altíssimo preço. Crer neste Cristo, Salvador, Senhor, Redentor, é aquilo que me faz poder me religar novamente a esse Deus, que constrói a ponte sobre este abismo que há entre o pecador e Deus.
e me permite virar a rota. E se antes eu caminhava a passos largos na direção da condenação que já havia, agora eu viro completamente ao contrário e caminho em direção a esse Deus. Eu ando sobre essa ponte, estou indo para esse Deus, e nesse caminho eu vou até o fim da minha vida, crer nesse Cristo. João 5, 24 vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve e crê encontra a vida eterna, passa da morte para a vida. Talvez você esteja olhando para mim e dizendo: é verdade, eu não sabia que eu era um pecador. Eu achava que eu era uma boa pessoa. Eu entrei aqui nessa igreja hoje achando que eu fosse uma boa pessoa. O Espírito Santo está me constrangendo através dessa palavra. Eu estou descobrindo que eu sou pecador. Eu preciso de Deus. E essa é a resposta para as questões da minha alma. Mas um dos motivos que me levaram a também trazer essa mensagem aqui hoje é porque, quando eu estava no seminário, eu ouvi de um dos meus professores que os outros não me escutem. O que eu mais admirava, não apenas pelo seu conhecimento fora do concebível, mas pela sua piedade. Ele uma vez compartilhou que, quando ele estava no 3º ano do seminário teológico, se preparando para ser pastor, ele se deparou com uma verdade. Ele conhecia profundamente a Bíblia. Ele cresceu ouvindo da palavra. Ele estava se preparando para um ministério. E naquela época, com certeza, já era uma mente brilhantemente teológica. Ele se deparou com o fato de que ele seguia muito bem a filosofia cristã que lhe havia sido ensinada por toda a sua vida, mas que ele não tinha ainda, dentro de sua alma, entendido que ele era um pecador condenado, que carecia da glória de Deus, que precisava arrepender-se dos seus pecados, se curvar diante dos pés da cruz e entregar a sua vida ao seu Criador, sendo transformado não apenas no seu conhecimento, mas em seu coração, e a sua alma clamava, porque ele descobre naquele momento que, apesar do profundo conhecimento bíblico teológico, aquelas palavras não tinham percorrido aquela distância de 40 centímetros entre a sua mente e o seu coração, e ele ainda não tinha reconhecido a profundidade da ação do Evangelho na tua vida. E talvez eu tenha crescido dentro da igreja, e até hoje eu tenha achado que eu sou salvo porque eu conheço a Bíblia, porque eu conheço teologia, porque eu fui muito bem ensinado desde a minha infância, porque um dia eu inclusive professei publicamente a minha fé diante da igreja, mas eu nunca sequer me entendi como um pecador caminhando a passos largos para o inferno, necessitado da graça de Jesus Cristo. O que te salva não é o conhecimento cognitivo, senão a entrega e o reconhecimento. Eu sou um pecador, em mim não há nada de bom. Não sou justo em nenhuma das minhas ações. Minha alma está seca, eu estou morto nos meus pecados e delitos, apesar de todo esse conhecimento, e eu preciso da graça de Cristo, que foi enviado por um Deus que em amor o entregou para que Ele me salvasse, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados.
E que triste vida será levar muito tempo para descobrir isso. Trago esta mensagem porque talvez você tenha quantos anos de igreja, mas não tenha ainda recebido o ministério da graça de Cristo na sua vida, senão apenas conhecimento de um livro maravilhoso, mas somente isso. Se o conhecimento das Escrituras fosse o suficiente, o judeu estava feito. Você já sentou para conversar com um judeu e já viu quão profundamente conhece as Escrituras? A Torá, sim, estamos falando ali do Antigo Testamento. Mas quantos ali olharam para Cristo e não conseguiam crer, mesmo conhecendo todas as profecias que falavam do Messias, mesmo cada profecia batendo com aquilo que estava acontecendo e não conseguiam transformar aquele conhecimento que eles tinham de Escritura em fé no Cristo, Filho do Deus vivo, Messias prometido. Faz sentido? Em verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, porque ele carregou os nossos pecados. 1 de Pedro, capítulo 2, de versos 21 a 24, vai dizer o seguinte: portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E o verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas feridas, fostes sarados. Se eu creio nele, eu tenho a vida eterna, porque ele, Cristo, carregou os meus pecados no madeiro. Pregou naquela cruz o papel de dívida que era minha. Ele não carregou o pecado dele, porque nele dolo nenhum foi encontrado, nem em suas palavras, pecado nenhum. Mas eu ponho a minha fé nele, porque ele é aquele que pega o meu pecado, a minha ofensa contra Deus, coloca nos ombros, carrega por uma via dolorosa, não muito longa, mas com seu corpo retalhado, com o peso de uma cruz, o pecado de toda a humanidade, passado e futuro, e prega junto às suas mãos esses pecados ali, para que eu e você fôssemos salvos. Crer nele, porque ele é aquele quem tira o pecado do mundo, o Cordeiro que tira de uma vez por todas o pecado do mundo. Porque é nas feridas dele que nós fomos sarados, ou que podemos ser sarados. Se você está entendendo isso hoje pela primeira vez, é pelas feridas desse Cristo que você é sarado e religado a Deus, porque é ele quem carrega o teu pecado naquela cruz. Ele é quem olha para você e fala: pode deixar,
pode entregar. Esse pecado eu pago. Já pagou 2000 anos atrás, aqui eu estou trazendo de uma forma que a gente possa entender. Coloca nos ombros e carrega. Ele que se torna pecado para que nós nos tornássemos justiça. Ele e mais ninguém. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, em seu sacrifício e mais ninguém. Existe uma frase que é a maior mentira. Pode ser que tenha sido criada por um homem, mas ela é tão... Não sei nem se a palavra que eu vou usar aqui é portuguesa. Então, ardiciosa. Ardilosa? Aí, ó, tá vendo? Obrigado. Me fugiu até o... Tão ardilosa, tão bem arquitetada, tão bem desenhada, que leva consigo milhares e milhares e milhares de pessoas para o inferno. Que diz, todos os caminhos levam a Deus. Não. Não. Essa é a mentira mais bem falada que o diabo contou para a humanidade. E essa aceitou. Todo caminho leva a Deus, não. O caminho é só esse que morreu por mim e por você. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é pela igreja, não é pelo conhecimento tão somente, não é por boas ações, senão por Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Crer nele. Qualquer outra coisa vem depois disso. Santidade, o processo de santificação, a transformação, tudo isso vai acontecer. Tudo isso é natural àquele que crê no Filho de Deus e tem a sua vida regenerada e passa a conhecer e caminhar com Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo que agora habita nele, mas tudo isso vem depois. E nada além disso te leva a Deus. Nem boas obras, ser uma boa pessoa, mesmo porque quem é bom, não existe um sequer. Só esse sacrifício. Mas então surge a pergunta, eu entendi tudo o que foi dito até agora, está claro. Mas o que devo fazer? Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrepender-se dos seus pecados, confessá-los. E este Cristo que morreu por ti é fiel e justo para te perdoar e purificar. Convertei-vos e serão cancelados os seus pecados. Arrepender-se da vida distante de Deus que tem caminhado. Crer em Cristo Jesus. Lá em Atos capítulo 16, né, eles perguntam, mas o que eu farei? E crer em Jesus e será salvo tu e tua casa. Crer tão somente, creia. Creia no Cristo, creia naquele que morreu por ti, creia naquele que é o Cordeiro que trouxe a paz ao mundo. Creia naquele que é o único caminho, verdade e vida. Creia, tão somente creia. É isso que você precisa fazer, crer, arrepender-se dos seus pecados, mudar a direção da sua vida. Isso tudo vai acontecendo, mas crer nele. Porque Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. E talvez, tanto você que está aqui, quanto você que nos assiste pela internet, tenha entrado aqui, tenha entrado no canal, sem conhecer o que é amor ou em busca do amor. Amor está no fato de que
Cristo morreu por você, sendo você ainda pecador, no fato de que Deus entregou o seu Filho unigênito para que você fosse salvo. Este é o amor que você precisa. E nada neste mundo vai te entregar isso, porque amor é Deus, Deus é amor. Talvez perdido em busca de caminho. Não sei mais o que fazer, não sei mais para onde ir. Eu já tentei de tudo. Se é um caminho que você busca para a sua vida, se é um caminho que você tem procurado para Deus, porque talvez já tenha tentado até outros caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez com um vazio na alma. Deixa eu te falar uma coisa, o vazio que existe na sua alma, no seu coração, tem o formato de Jesus. Todo ser humano tem esse vazio, porque a gente olha para a natureza e ela declara a glória de Deus. E quando a gente olha para os céus, para as aves, para o mar, para a revelação geral, a gente entende que falta alguma coisa, porque é tudo tão maravilhoso e grandioso, e revela o Deus que criou todas essas coisas, e nos gera um vazio. Esse vazio tem o formato da cruz, e só Cristo Jesus pode preenchê-lo, para que você se sinta inteiro novamente. Hoje é o dia que a tua história pode mudar. Hoje é o dia que finalmente essas palavras podem sair da sua mente e invadir o seu coração. É o dia que finalmente você pode ter encontrado a esperança que há muito você buscava. É o dia que finalmente você pode dizer: eu entendi finalmente. Tudo fez sentido, eu sou um pecador, eu nasci dessa forma, estava perdido, caminhando para a condenação eterna, sem rumo. Mas há esperança em Cristo Jesus. E eu entendo esta palavra, e creio que essa palavra é real, e quero relacionar-me com esse Cristo verdadeiramente. Hoje é um dia que João, capítulo 15, versículo 15, pode fazer sentido para a gente. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Pode ser o grande dia em que você deixe de ser uma criatura, se torne filho, amigo. Amigo de Deus, amigo de Cristo, não mais inimigo, mas amigo. E se de tudo isso você fala para mim: não, tudo isso já tenho vivido. Hoje é o dia de você pegar essa verdade e levar a toda criatura. Porque a partir do momento em que eu tenho Cristo Jesus, as suas últimas palavras são o mandamento mais claro que Ele me deixa: ide por todo mundo e pregue este evangelho a toda criatura. Hoje é um dia em que o meu caminhar tem que tomar um rumo ou para Cristo, ou com Cristo para o mundo. Porque se esse evangelho me transformou, ele tem que ser pregado. E se não está sendo pregado, meu desafio é para você: de fato te transformou? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero encerrar fazendo uma oração. E é a oportunidade de qualquer que entenda que isso faz sentido. Use também deste tempo
para falar com Deus. Entendendo, reconhecendo o seu senhorio, o seu plano de salvação, o teu amor, a tua obra. Entendendo-o como o único caminho, como única verdade, como a única vida. Como o único acesso a Deus e à eternidade. E para que todos nós que já fomos transformados por esse Evangelho, com esta palavra nos sintamos impulsionados a impulsionar o Evangelho da graça de Deus por este mundo, fazendo discípulos, discipulando, não tão somente declarando, para que saibam cognitivamente essas verdades, mas sendo discipulados, sejam transformados por essas palavras. E que assim o mundo creia. Oremos, querido Pai. Muito obrigado por um culto como hoje, pelas tuas palavras ditas a nós. Eu te peço, Deus, que se há alguém aqui, tanto aqui quanto nos ouvindo pela internet, que ainda não havia compreendido essas palavras, que o teu Evangelho faça sentido não apenas em suas mentes, mas em seu coração, e que estes possam, a partir de hoje, serem feitos filhos, sendo transformados pelas tuas palavras, Pai. Entendendo o teu sacrifício feito em amor na cruz do Calvário, pelo teu Filho que carregou os nossos pecados naquela cruz, para que pudéssemos nos tornar filhos, sendo desviados da ira de Deus. Pai, que seja um tempo de transformação genuína, um tempo de entrega de vida nas tuas mãos, para que a partir de hoje o Senhor as tome como tuas, e os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Pai, de igual modo, se hoje nós reconhecemos que, sim, já fomos completamente transformados por esse Evangelho, pelo Evangelho de Cristo Jesus, que nós nos sintamos impulsionados a compartilhar para que todos creiam, nos sintamos impulsionados a levar essas palavras para que o mundo seja transformado, e para que pessoas sejam tiradas das trevas e colocadas na luz. Que sejamos o sal deste mundo, a luz deste mundo, agentes de transformação. Que saiamos dessa porta hoje ou caminhando com Cristo, e seja essa decisão, ou caminhando para Cristo, ou caminhando com Cristo por este mundo, para levá-lo ao perdido. Sê conosco, Deus, e tem misericórdia de nós, por tanto quanto temos falhado. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Perdão. Eu já havia sido informado. Bem, recebam a bênção, irmãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém.